Saudações, meu nome é Alcides Miranda, eu sou médico, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos cursos de graduação e pós-graduação em saúde coletiva. E há muitos anos eu venho trabalhando com a temática de políticas, planejamento, gestão e avaliação em saúde. E ao longo desses anos, eu cheguei a fazer algumas formulações, algumas proposições de reformas estruturantes, para o SUS. E na verdade a gente vivencia hoje uma conjuntura que, embora bastante adversa, nós estamos lutando aí contra o fascismo institucional, o fascismo social. É uma conjuntura propícia, para se retomar alguns tensionamentos políticos, algumas proposições, não só em função de um processo eleitoral, de um novo governo, mas pela importância de se retomar a reforma sanitária numa perspectiva ampla, abrangente. A reforma sanitária brasileira, ela não foi pensada somente como uma reforma assistencial biomédica, mas uma reforma de política pública vinculada, integrada com um conjunto de outras políticas, num outro patamar de civilidade. Então é muito importante a gente retomar essa discussão nesse momento e, evidentemente, há muitos temas em voga. Agora estão acontecendo as pré-conferências e muitos temas estão sendo pautados, principalmente financiamento, modelo assistencial. E é claro, o tema da gestão governamental é um tema importante, embora muitas vezes ele seja secundarizado. Não que ele seja desconsiderado, mas muitas vezes ele não é colocado em relevo porque a gente sabe que existem determinantes no processo da política pública de saúde que tem um peso muito maior, embora a gestão seja significativa, ela acaba sendo muito reduzida muitas vezes aos processos e práticas de condução política. Entretanto, há uma perspectiva da gestão, que é uma perspectiva estratégica, que a gente entende que a gente deva disputar direcionalidade, não só no âmbito da micropolítica, mas também da macropolítica. E aí a gestão ela deixa de ter essa conotação reduzida de meros processos de condução, de regulação e de ajuste, e passam a ser processos de disputa. Até porque gestão pública não é somente gestão governamental. Então eu acho que a gestão pública ela tem que ser assumida numa perspectiva de que a gente deva atuar, mesmo não ocupando cargos de direção governamental, nós não sejamos dirigentes governamentais, a gente tem uma disputa cotidiana pelas políticas públicas de saúde. E nesse desafio, nessa perspectiva, eu quero tematizar nessas pré-conferências duas proposições que eu venho trabalhando já há alguns anos, não somente eu, outras pessoas também vêm insistindo na necessidade da gente discutir uma nova institucionalidade para o Sistema Único de Saúde. E eu agrego aqui um outro assunto, que é a discussão sobre um marco regulatório para o processo de contratação de terceiros para prestação de serviços, e eu vou então apresentar muito brevemente, muito sumariamente, como provocações, e proposições, evidentemente, mas como provocações para o debate, essas duas questões em dois vídeos. Então, nesse primeiro vídeo eu vou versar sobre a proposta de uma nova institucionalidade para o Sistema Único de Saúde, e no segundo vídeo, que eu vou também disponibilizar em sequência, a questão do marco regulatório. E por que uma nova institucionalidade para o Sistema Único de Saúde? Tem algumas lacunas muito significativas. A Constituição de 1988, a Constituição vigente, ela define um pacto federativo, eu diria até singular, em termos mundiais, um pacto tripartite. Nós temos aí os municípios, os estados e a União. Todavia, um conjunto significativo de políticas públicas vão não somente demandar, requisitar, mas vão buscar viabilidade em âmbitos regionais. E as regiões não foram caracterizadas constitucionalmente como instâncias federativas. E mais do que isso, o Pacto Federativo ele traz princípios importantes na relação intergovernamental, todavia não houve, lamentavelmente não houve,
uma legislação complementar, uma legislação constitucional complementar, definindo os termos dessas relações intergovernamentais a partir dos princípios do Pacto Federativo. E essa lacuna ela deixou muitas dificuldades para os setores públicos, né, a partir da Constituição de 88, operarem a política de uma forma razoável nesse aspecto das relações intergovernamentais. E é claro, depois de um longo período de ditadura militar, eu lembro, né, que a terceira Conferência Nacional de Saúde, lá em 1963, ela ocorreu, né, do governo João Goulart, ela ocorreu com uma forte pendor municipalista, houve o golpe militar, e depois de 20 anos de ditadura militar, quando inicia o processo de transição conservadora, essa temática, né, e essa tensão municipalista, ela retorna de uma forma importante, ela vai ter um peso muito significativo, não só na nova Constituição, mas principalmente na definição, né, da legislação infraconstitucional para a saúde. Então é o movimento municipalista, a proposta de municipalização da saúde, que é legítima, é muito importante, ela traz um componente imprescindível, porque realmente, né, nos municípios é que ocorre a materialidade da política. Não só a prestação de serviços, mas a organização sistêmica mais concreta, mais cotidiana, ela ocorre nos municípios. E de uma forma necessária foi tomado esse pendor municipalista. Todavia, né, esse processo de municipalização, que foi definido, né, estrategicamente, ao meu ver, corretamente, como uma municipalização ascendente, ou seja, um processo de municipalização da saúde que ia constituir, conformar regiões e, a partir daí, né, estabelecer novas dinâmicas, né, para as relações dos municípios com os governos estaduais e com o próprio governo federal. Infelizmente, né, esse processo de municipalização ele foi incompleto e ele levou a uma fragmentação, não pelo teor das propostas, né, do municipalismo, mas por dificuldades conjunturais. E o próprio processo de municipalização, que consta, está no artigo 198 da Constituição, quer dizer, o sistema de saúde tem que ser conformar, né, redes regionais hierarquizadas, ele foi protelado. Nós tivemos as primeiras regulamentações por portarias ministeriais quase 12 anos depois da promulgação da Constituição, que foi a época que surgiu a NOAS, né, a Norma Operacional da Assistência à Saúde, com as primeiras proposições de regionalização. E só bem mais tarde é que isso foi regulamentado legalmente. Enquanto isso, né, nos setores públicos começaram a ocorrer arranjos informais. Então, na saúde, por exemplo, foram constituídas as chamadas comissões intergestores do SUS, a comissão intergestores tripartite em Brasília, né, com a participação do Ministério, do CONAS representando as secretarias estaduais, do CONASEMS representando as secretarias municipais, e nos estados, né, as comissões bipartites, né, com as representações dos municípios, dos COSEMs e das secretarias estaduais de saúde. Todavia, todo esse processo e essa dinâmica decisória das comissões intergestoras do SUS não foi regulamentada legalmente, consta, né, na Lei 141, que só foi aprovada bem mais tarde, né, já em 2012, mas não há uma regulamentação acerca dessas instâncias, elas permanecem ainda, né, como arranjos informais. E todas as tentativas, né, de organizar a programação do cuidado integral no âmbito regional passou por muitas dificuldades. Então houve a iniciativa de se estabelecer o que na época foi convencionado chamar de programação pactuada integrada, as PPIs, e que dependia muito das ofertas, das disponibilidades orçamentárias, e não foi pautada, não foi organizada a partir de necessidades sociais de saúde, muito menos das prioridades a partir das necessidades identificadas. Isso gerou uma série de dificuldades que decorreu principalmente na fragmentação do sistema de saúde. Na verdade, a ideia de um sistema único de saúde foi se constituindo, né, a arquitetura constitucional ela foi se constituindo a partir de puxadinhos,
penduricalhos, normas, portarias, né, e que isso foi criando um conjunto de dificuldades que fragmentaram o sistema de saúde e dificultaram ainda mais o processo de regionalização. Mais recentemente foram constituídas redes, né, redes temáticas, a rede de urgência e emergência, a rede cegonha, a rede de atenção psicossocial, que foi uma tentativa, né, de se recompor essa organização reticular no formato de rede, mas mesmo assim com muitas dificuldades. Em 2011 foi aprovada um decreto 7508, né, que define claramente termos, né, não só da regionalização, da criação de sistemas regionais de saúde, mas estabeleceu também formas de organização de gestão da clínica e do cuidado integral no âmbito das regiões, instituiu as chamadas comissões intergestores regionais, ainda como instâncias decisórias, mas lamentavelmente, né, essa iniciativa, digamos assim, não colou. Para vocês terem uma ideia, foram conformadas regiões, hoje nós temos 450 regiões de saúde no Brasil, todavia menos de 10%, 6% só das regiões conseguiram, né, no Ceará, no Mato Grosso do Sul, conseguiram realmente se organizar nos termos desse decreto 7508, conseguiram constituir todos os requisitos, né, para os chamados contratos organizativos de ação pública e saúde, os COAPs. Então dá para dizer que a regionalização nos termos, né, do decreto 7508 de 2011 não aconteceu. Houve o redesenho de regiões de saúde no Brasil, mas não se constituiu realmente como uma instância primordial do SUS. E aí a regionalização ela continua sendo um grande desafio político, e principalmente um desafio não só da organização do sistema de saúde, mas também um desafio para a gestão institucional, eu diria melhor, um desafio para a gestão intergovernamental. Outra questão muito significativa, né, que todas as iniciativas, todas as demandas de organizar o trabalho, né, em saúde, os processos de trabalho em saúde, que alguns chamam, né, de recursos humanos, eu particularmente não gosto desse termo, eu acho que o trabalho profissional não é meramente recursivo, isso vem, né, de uma perspectiva administrativa, taylorista e depois sistêmica, essa ideia de recursos humanos, mas enfim, a proposição de um plano de cargos, carreiras e salários único para o Sistema Único de Saúde, né, pegando aí trabalhadores de nível superior, de nível médio, de nível elementar, ela foi sendo protelada ao longo dos anos e até mesmo as comissões intergestores do SUS. Eu particularmente fiz um estudo há muitos anos atrás sobre a agenda decisória da Comissão Intergestores Tripartite, e uma das pautas negadas, uma das pautas que dificilmente era abordada e era trabalhada, era essa pauta com relação ao trabalho profissional, né, a gestão de pessoas, a gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde. Isso acabou sendo uma dificuldade, né, mais uma pendência para a organização do SUS, e notadamente depois do governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que criou um limite, né, de gastos, de despesas com pagamento de pessoal, isso foi se tornando mais difícil, porque isso induziu um processo de agenciamento de terceiros, né, de mudança, né, da institucionalidade do direito público para o direito privado, contratação de organizações sociais e congêneres, que inclusive é o assunto para tratar no outro vídeo, que tem a ver com o marco regulatório. Mas essa dificuldade, né, e esse aumento da terceirização, da precarização dos trabalhadores foi acentuando, foi dificultando ainda mais, né, esse problema, e que vem à tona agora, né, como uma necessidade. E por fim, né, esse processo de fragmentação de subsistemas municipais, de inúmeros subsistemas municipais, é claro, um país plural, um país heterogêneo, um país diverso, mas que não tem o componente da unicidade, que inclusive é a definição do sistema único, né, do termo sistema único. E essa dificuldade, essa fragmentação gerou também ineficiência de escala e de escopo. Então as compras, né, feitas de uma forma fragmentada por municípios, isso
ajudou, né, dificultou uma melhor eficiência no uso do recurso público de saúde, facilitou corrupção, quer dizer, uma série de problemas e dificuldades, e também problemas com relação à economia de escopo, ou seja, a alocação de recursos a partir das prioridades, das necessidades de saúde. Então, o que prevaleceu ao longo dessas décadas foi um financiamento a partir da lógica da disponibilização orçamentária, principalmente federal, das transferências federais, e isso induziu, né, o sistema a se manter focado nas doenças, né, e privilegiando mercados das doenças, e dificultou a mudança do modelo assistencial, que é tão propalado, é tão discutido, e seguramente está sendo discutido de novo nessa circunstância agora, e várias proposições estão sendo retomadas a partir daí. E aí, né, com essas premissas eu quero afirmar o seguinte: nós defendemos que o SUS necessita de uma institucionalidade que o resguarde dessa fragmentação, o resguarde das mudanças conjunturais, muda prefeito, muda prefeita, muda governo de estado, se desmonta o que tinha sido construído, e isso gera uma dificuldade enorme, além de todos os problemas que eu falei anteriormente. Então, a ideia de que é necessário uma nova institucionalidade para o SUS, um novo arranjo institucional de caráter intergovernamental a partir do Pacto Federativo é imprescindível, inclusive para ancorar essa perspectiva de uma carreira única para os trabalhadores do SUS. E é essa proposta, então, que eu apresentei já há alguns anos, né? Nós já estamos agora em 2022, eu acho que desde 2014 eu venho discutindo essa proposta, cheguei a participar de debates, né, sobre esse assunto, publiquei textos, né, participei de entrevistas, vou até deixar aqui uns links de entrevistas acerca dessa proposição, e outras pessoas também do movimento sanitário entenderam essa necessidade e chegaram a sugerir, né, que fosse constituída uma nova institucionalidade para o SUS, embora essa discussão não tenha sido detalhada, não por falta de interesse, não por falta de iniciativa, mas por falta de oportunidades. E a proposta que eu apresento, né, é a proposta de que é necessário criar uma nova institucionalidade nacional, todavia, né, uma institucionalidade da administração indireta, mas sob a égide do direito público e não do direito privado. E que é necessário se criar uma autarquia em regime especial que dê conta, né, do desafio da organização do SUS e da gestão do SUS nas regiões. E aí, só lembrando, né, é importante lembrar que uma institucionalidade nacional, né, uma institucionalidade única para o Sistema Único de Saúde, embora ela possa ser tripartite, embora ela possa ter esse caráter consociativo entre os entes federativos, ela pode, né, servir como âncora para um plano nacional de cargos, carreiras e salários. Insisto, não somente para uma categoria específica, categoria médica, de enfermagem, mas para o conjunto dos trabalhadores do SUS, e não só no nível superior, mas para o nível médio e nível elementar. Em sendo assim, é importante, né, abrir esse debate e apresentar quais são as características e as alternativas para uma proposição dessa natureza. E eu lembro, né, que uma associação, né, uma nova institucionalidade que dê conta do desafio de organizar o SUS nas regiões precisa ter a participação dos municípios que compõem aquela região, do governo do estado e mesmo que de uma forma, digamos assim, mais distante ou indireta, do governo federal, que até enquanto não ocorre uma reforma tributária, é quem concentra a maior parte, né, dos recursos tributários e transfere para os estados e municípios esses recursos tributários. Então é muito importante, né, deixar claro que só é possível uma institucionalidade que dê conta do desafio da gestão regional se ela tiver um caráter consorciativo. E aí nós podemos discutir quais são as alternativas de organização consorciativa, quais são as dificuldades, inclusive eu vou falar disso rapidamente aqui ao final dessa videoexposição. Mas eu lembro, né, a todos que a gente tem a administração direta, né, que é a administração governamental
propriamente dita, que é regida pelo direito público. E quando eu falo do direito público, eu não estou falando somente do regime de trabalho, né, estatutário, não estou falando somente da administração pública, mas eu estou falando da égide do direito público enquanto direito social. E nós temos a chamada administração indireta, que tem as autarquias convencionais, nós temos autarquias municipais, autarquias estaduais, autarquias federais, que são regidas pelo direito público, e nós temos a modalidade das autarquias em regime especial, que tem as fundações e os consórcios, que tanto podem ser de direito público ou de direito privado, e nós temos as empresas públicas, as agências executivas, as sociedades de economia mista, que são regidas pelo direito privado. E a tendência clara nos últimos anos é que tem diminuído as instituições regidas pelo direito público, sejam elas da administração direta ou da administração indireta de direito público, e tem aumentado o processo de criação ou modificação de instituições do direito público para o direito privado. Isso é uma característica muito clara, e denota uma tendência, eu diria até internacional. Eu vou discutir isso na outra videoexposição, mas a proposta que eu defendo é claramente a criação de uma autarquia em regime especial consorciativa de direito público. Isso tem implicações importantes, mas tem base legal, tem uma sustentação na legislação atual. Em sendo da administração uma administração indireta de direito público, então é um regime estatutário para o trabalho, para o regime de trabalho estatutário, e o plano de cargos, carreiras e salários se daria, ocorreria a partir desse regime estatutário, e eu acho que é importante já de antemão denotar essa questão. É muito importante denotar que mesmo as comissões intergestores regionais existindo, estarem amparadas no decreto 7508 lá de 2011, elas são tão somente uma instância decisória, elas não são uma instância administrativa. Então os secretários, as secretárias de saúde se reúnem geralmente uma vez por mês nas regiões para tomar decisões, para deliberar encaminhamentos, mas não existe uma estrutura administrativa para o SUS regional. Em verdade, quem acaba assumindo a gestão regional do SUS são os municípios de maior porte. E como os recursos são escassos, há sempre uma dificuldade, uma disputa, uma concorrência e às vezes até uma competição entre os municípios maiores e os municípios pequenos que não dispõem de recursos para poder atender a sua população. Então isso tem sido uma constante nesses últimos 30 anos. E a possibilidade de haver um sistema regional propriamente dito depende de uma estrutura administrativa para fazer a gestão cotidiana desses serviços regionais. E essa é, eu diria, uma inovação importante nessa proposta, porque ao criar uma autarquia em regime especial nacional, tripartite, mas de base regional, a gente também cria uma estrutura administrativa que vai dar sustentação e que vai conduzir esse processo no cotidiano, não somente a partir dos processos decisórios das comissões intergestores regionais, mas no dia a dia e com trabalhadores vinculados a essa nova institucionalidade, e com uma vantagem que me parece importante, que tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal, e eu vou falar disso rapidamente. Quais seriam as vantagens de uma autarquia em regime especial, nacional, tripartite, consorciativa e de base regional? Como eu já falei, e vou repetir para enfatizar, é a possibilidade de se criar um plano de cargos, carreiras e salários únicos a partir de um regime estatutário, concurso público, e critérios, não só para fixação e para distribuição desses profissionais, mas de ascensão na carreira, priorizando as necessidades sociais, os locais com os piores indicadores, com os piores índices, e a garantia de que o SUS vai se expandir a partir do seu princípio da equidade. Então essa é uma questão importante. Uma segunda vantagem é a estabilidade institucional, que vai proteger
esses trabalhadores, essas trabalhadoras que vão estar nesse novo plano de cargos e salários únicos do SUS, das mudanças conjunturais, mudança de prefeitura, mudança de governo do estado, mudança do governo federal, né? Em certa medida a ideia da estabilidade do serviço público. Não é a estabilidade do trabalhador X ou da trabalhadora Y, mas do serviço público de saúde e a garantia, né, de que a organização do SUS na atenção primária, atenção básica, né, na assistência especializada, vai poder perpassar, né, conjunturas diversas e às vezes adversas, e vai poder ter prosseguimento, porque é uma institucionalidade que depende, né, do arranjo federativo, depende do arranjo intergovernamental, depende, né, dos processos decisórios, seja no âmbito regional, pelas comissões intergestoras regionais, ou seja no plano estadual, no plano nacional, e aí colocando aí as instâncias, né, bipartites e tripartite como instâncias decisórias primordiais. Outra questão importante, né, é que a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece um limite de despesas com pagamento de pessoal, que foi lá, está vigente desde a época do Fernando Henrique Cardoso, ela incide sobre orçamentos municipais, orçamentos estaduais e o orçamento do governo federal. Se o município participa, né, de uma instituição consorciativa e ele transfere recursos ou ele cede pessoal, né, como uma forma de participar de uma instituição consorciada, essas transferências elas não vão poder ser caracterizadas ou registradas diretamente como despesa de pessoal. Isso abre uma brecha para mais investimentos e para uma expansão do Sistema Único de Saúde nas regiões a partir da contratação, né, de pessoal via concurso público, via regime estatutário, mas que não está amarrada, né, não está contingenciada pela lei de responsabilidade fiscal, porque quando a lei foi aprovada não havia essa perspectiva de arranjo institucional. Então eu diria que essa é uma vantagem importante, porque permitiria a expansão do SUS, né, nas regiões a partir, né, do concurso público de trabalhadoras e de trabalhadores com plano de cargos e salários, e que não sem ser contingenciada, né, pela lei de responsabilidade fiscal. Outra questão importante, né, é que seguramente a organização regional vai melhorar a eficiência de escala e de escopo, ou seja, os processos de compra, os processos de aquisição de insumos, distribuição de insumos, vão se dar de uma forma mais concentrada, e isso tende a diminuir o custo, tende a diminuir, né, as despesas desnecessárias, as ineficiências de escala, e ao mesmo tempo em se definindo a partir do processo de planejamento regional as prioridades alocativas, vai se poder também melhorar a economia de escopo, porque nós vamos ter prioridades regionais que podem ser diversas no país, mas que vão estar garantidas a partir de um processo de planejamento ascendente, como já consta no Decreto 7508. E por fim, é muito importante chamar a atenção que esse tipo de organização regional não é só uma organização assistencial, de assistência especializada, né, de média e alta complexidade, né? Esse tipo de estrutura, né, dessa nova institucionalidade, ela pode compor estruturas de apoio aos municípios de pequeno porte populacional para iniciativas que hoje eles não têm nenhum apoio, como vigilância em saúde, né, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e controle de doenças, vigilância de saúde dos trabalhadores, vigilância ambiental, os processos de apoio à saúde da família, a atenção primária, atenção básica. Quer dizer, hoje, se o município de pequeno porte populacional não teria nenhuma condição objetiva de montar um NASF, um Núcleo de Apoio à Saúde da Família, porque ele sequer consegue, às vezes, garantir o funcionamento das equipes de saúde da família. Mas no âmbito regional, numa institucionalidade regional, é possível se definir, né, estruturas de apoio para a atenção primária,
nos municípios de pequeno porte, médio porte, para vigilância em saúde, para política ambiental, para atenção psicossocial, ou seja, para as redes que já compõem, né, os sistemas regionais de saúde nos termos do decreto 7508. Então, um apoio para a rede de atenção psicossocial, apoio para a rede de urgência e emergência, para as redes cegonha, para a saúde do trabalhador. Então, tudo isso poderia, né, ser agregado, né, nessa institucionalidade de base regional. Então, eu diria que o papel dessas instâncias, do ponto de vista do SUS regional, não seria somente, né, eu acho que é uma visão equivocada de quem defende isso, tem defendido ao longo desses últimos anos, garantir a assistência especializada de média e de alta complexidade, assistência biomédica. Eu acho que isso também, seguramente isso é muito importante, é imprescindível, mas também pode compor toda a rede, né, a estrutura e a rede de apoio, principalmente aos municípios de pequeno porte populacional. Tem outras vantagens. Eu acho que, como eu disse antes, em se criando uma estrutura administrativa regional, né, se desloca, né, essa função dos municípios de maior porte, que muitas vezes tem uma sobrecarga em função disso, não só uma sobrecarga do ponto de vista funcional, mas também de gastos, e redireciona, né, essa administração regional para uma estrutura administrativa profissionalizada que vai estar subordinada não somente aos termos, né, dos processos decisórios das comissões intergestores regionais, mas também ao controle social. Da forma como está concebida agora, inclusive pela Lei 750, pelo Decreto 7508, que em nenhum momento trata sobre a questão do controle social nos sistemas regionais de saúde, né, a partir dessa conformação é possível se discutir, se definir como é que se dariam os processos de controle social nas regiões de saúde, nos sistemas regionais de saúde, seja a partir dos conselhos municipais que já existem, seja a partir de outras instâncias que podem ser pensadas. E a última vantagem, que eu acho que é a mais importante delas, já existe uma legislação federal que versa sobre o assunto dos consórcios públicos, inclusive consórcios de direito público. Inclusive nessa legislação tem um artigo que trata especificamente sobre o Sistema Único de Saúde, os consórcios do Sistema Único de Saúde, e essa lei foi aprovada na época do governo Lula, né, em 2005, que é 11.107, tem uma nova lei agora de 2019, mas essa legislação ela já, né, cria as condições de compatibilidade para se organizar, né, essa nova institucionalidade. É claro que num vídeo como esse eu não poderia detalhar, eu já fiz todo um trabalho, todo um estudo de detalhamento e analisando viabilidade, né, de se criar uma nova institucionalidade como essa que está proposta a partir dessa legislação que eu estou referindo agora. Então isso fica para um debate posterior, em havendo oportunidade, né, para se fazer esse debate, mas, né, é importante realçar isso. Já existe uma legislação que permitiria, né, se criar essa institucionalidade sem nenhuma mudança significativa, né, nenhuma alteração na Constituição, nada disso. Acho que já existe e já é possível, seria possível se viabilizar uma iniciativa desse tipo. Quais seriam as desvantagens, né, dessa proposta? Eu acho que uma desvantagem importante é a imagem que as pessoas têm acerca dos consórcios. A maior parte dos consórcios que foram criados no Brasil, no âmbito do SUS, foram experiências ruins, né, quase todos, né, consórcios de direito privado, quase todos centrados só na prestação de assistência biomédica de média complexidade, de alta complexidade. Nós temos poucas exceções. Eu acho que uma boa exceção para se referir é o exemplo do Ceará, né, que criou consórcios públicos regionais, embora ainda consórcios centrados só na assistência biomédica de média e alta complexidade, mas consórcios de direito público. Então, a imagem, né, que os consórcios têm dificulta muito, porque quando a gente fala em criar uma estrutura com uma nova institucionalidade consorciativa, as pessoas já ficam, né, com o pé atrás, falam, olha, as experiências de consórcio que nós já tivemos foi muito ruim.
E além disso, né, embora o Pacto Federativo Brasileiro propugne esse tipo de relação consorciativa, embora exista a legislação, né, que cria as condições objetivas para a institucionalidade consorciativa, a nossa experiência, a nossa cultura institucional, ela não é afeita, né, a esse tipo de cooperação intergovernamental. Então isso é uma desvantagem, mas eu acho que em apontando essa desvantagem, tem que deixar claro que é um desafio. É um desafio que é preciso discutir se o SUS é viável, né, no plano federativo, no plano das relações intergovernamentais, sem uma estrutura coerente, compatível, né, que dê conta dessa complexidade das relações intergovernamentais. Então essa é uma dificuldade. Evidentemente haveria resistência, né, de muitos municípios de abrir mão, né, de algumas prerrogativas que eles têm de controlar fluxo de recursos nas regiões, principalmente os municípios de maior porte, mas eu acredito que em se enfrentando esse desafio, né, principalmente a partir de uma política federal onde é possível induzir a adesão voluntária de estados e municípios a essa nova estrutura a partir de transferências governamentais, isso já aconteceu no passado com outras tantas políticas, é possível se superar essa dificuldade, né, e com a vantagem de que nesse caso nós teríamos não somente um corpo administrativo, mas um corpo profissional próprio para essa nova estrutura, para essa nova institucionalidade, e que seria do Sistema Único de Saúde, não seria do governo federal, não seria do governo estadual ou do governo municipal A ou B, mas seria necessariamente, pelo caráter consorciativo, tripartite, uma estrutura compartilhada. Então essa grosso modo, sumariamente, a proposta. Evidentemente eu posso e me disponho a participar em havendo interesse de debates onde se possa fazer esse detalhamento. Eu deixo aqui um link, né, para quem tiver interesse. Tem uma entrevista que eu dei para Região e Redes, se eu não me engano, 2014, 2015, para vocês terem uma ideia, né, quanto tempo já a gente vem discutindo propostas desse tipo. E nessa entrevista, provocado lá pelo entrevistador, eu justifico algumas questões com relação a essa proposição. Então quem tiver interesse pode dar uma olhadinha nessa entrevista, e eu apresento então essa provocação, né, essa proposição como provocação para o debate, né, a necessidade de uma nova institucionalidade para o SUS, né, a proposta de uma institucionalidade SUS nacional, tripartite, consorciativa, a partir de uma autarquia em regime especial de direito público. Então essa é a proposta de base regional e com um corpo administrativo e um corpo funcional regido de forma estatutária, com plano de cargos, carreiras e salários único. Então eu deixo essa proposta. O outro vídeo eu vou versar sobre a questão do marco regulatório na contratação de terceiros, e eu vou disponibilizar também na plataforma do YouTube. Obrigado pela atenção, fico à disposição para o debate.